né? É invisível para muitas coisas, inclusive para as políticas públicas, né, de inclusão. Você vê que uma maca de um SUS, se a maca do SAMU não cabe uma pessoa obesa, uma pessoa com obesidade de 150 quilos, 160 quilos, não cabe. Numa cadeira de roda, é simples, você não cabe, tem que ser uma coisa especial e não existe. Então, todos os corpos têm direito, nós temos que ser incluídos, temos que ser vistos. Direito, obesidade, saúde e gordofobia. Será possível a gente ampliar os direitos de uma forma mais plus size? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, mais um episódio do seu podcast jurídico diferente. Eu sou o Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje recebemos a amabilíssima, queridíssima, talentosíssima, maravilhosíssima, se o superlativo permitir, Nélia Almeida, que será devida e adequadamente apresentada por Bel. Nélia, além de ser minha amiga, ela é advogada vivendo com obesidade desde a adolescência, é especialista em direitos humanos com ênfase em obesidade e é coordenadora do coletivo de pessoas com obesidade do estado da Bahia. Seja bem-vinda, Nélia. Obrigada pelo convite, obrigada por estar com meus nobres colegas, militantes ativos da advocacia, da boa justiça, do bom combate, no direito médico, no direito à saúde, lutar pela inclusão, pelo combate à gordofobia que foi colocada agora, porque, minha gente, a pessoa vivendo com obesidade vive realmente excluída. É como se fosse decretada a morte social daquela pessoa. Ela tem que lutar 2, 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa para ter, apesar de ser muito grande, inclusive, mas ela se torna invisível. Muito bem, Nélia. Vamos começar então falando sobre isso, né? Sobre corpos, se encaixar em padrões. Corpos. Como é possível a gente, numa sociedade tão diversa, tentar estar toda hora, todo momento, tentando se encaixar em padrões? A gente sabe que os padrões, eles são eurocentristas, eles são racistas. A gente já fez até aqui um episódio especial que a gente pode deixar linkado, falando sobre racismo, e que a gente relacionava muito com a questão do corpo gordo, né? E assim, o que é mais interessante foi isso. Nessa apresentação de Nélia já trouxe um conceito muito interessante. Como se encaixar nessa relação e ter visibilidade, né? Porque a gordofobia vem muito disso, né? A gente vê o obeso, mas não entende o obeso, né? E eu gostaria de fazer até uma correção aqui. Não é o obeso, é a pessoa com obesidade, não é isso, Nélia? É a pessoa com obesidade, porque é como se você vê o sujeito, o portador do direito, ele tem direito, ele é um cidadão. Então, ele não é o obeso, né? O autista, ele é sujeito com espectro autista. Então, a gente não pode confundir o estado daquela pessoa, né, com a pessoa. Ela pode estar portando obesidade e geralmente a doença a obesidade ela é uma doença crônica, cíclica. Às vezes você pode estar até com um peso mais abaixo daquele, né, previsto, mas você sempre tem que ter aquela atenção para ela não haver o retorno à obesidade. Então, é uma questão que vive impregnado na pessoa, é uma tatuagem. Você faz uma tatuagem e ficou para sempre a obesidade. E precisa de atenção, cuidado, precisa de você ver a pessoa com obesidade, mas de uma forma que ela participe também da sua história e ela diga como ela quer. Inclusive ser tratada, porque tem um segmento de pessoas acima do peso que ela não quer ser tratada como uma pessoa obesa, ela não quer ser tratada como uma pessoa obesa. Então, ela tem o direito, para mim, a meu ver, em outros congressos que eu já participei, eu dei a sugestão de ela se autodeclarar. Que ela se declara, né? Assim como a gente tem o nome social dos indivíduos trans, das pessoas trans, a gente tem pessoas que também estão gordas, então ela vai dizer se ela quer ser chamada como o estado dela. Eu sou gorda, eu sou obesa, eu estou obesa, ou do jeito
jeito que ela quiser. O importante é também que ela se veja, que ela se trate e que ela tenha para onde ir. Tipo assim, que tenha política pública, que tenha um centro de referência no tratamento de doenças metabólicas, inclusive até a população LGBT, que tem alguns que fazem mudança de sexo, tem direito a ter um acompanhamento hormonal, porque esse acompanhamento hormonal que fazem sem aquele controle, só adquirir e usar o hormônio, também pode levar aquela pessoa à obesidade e já tem altos índices de pessoas com problemas metabólicos por conta dos problemas hormonais. Então, o centro de referência, né, o coletivo de pessoas com obesidade, inclusive já fez essa indicação na Câmara Municipal, já fez na Assembleia Legislativa do Estado, para a criação desse centro de referência para atingir e alcançar todos e todas e todos. Vai ter para onde ir. Isso que é a questão da dignidade. E se você chegou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, tem sugestão de outros temas, inscreva-se no Papo Juriscast. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Não se esqueça de ativar o sininho e curtir esse vídeo. A questão de direitos humanos. E esse é o artigo 5º da nossa Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. De forma formal, mas não material. Então, que nós operadores do direito, nós juristas, né? Eu nem gosto muito desse operadores do direito, mas nós juristas, preocupados, né, com o ser humano, nós estamos procurando a dignidade. Então, a dignidade é tudo isso, é combater o preconceito, é dar direito à saúde, é providenciar todos esses caminhos que levem a pessoa a ter uma vida mais feliz, mais plena, mais feliz. Falou de morte social, falou de uma forma muito contundente, né? Muito impactante, assim. Entretanto, a gente está falando de um segmento que não necessariamente é minoria. E, estranhamente, além dessa condição, né, tão difícil que essas pessoas encontram, eu diria até de falta de acessibilidade também, né, para viver nos aeroportos. Viajar de avião é um problema. A gente teve agora na Copa, no Catar, um problema, né, com uma moça que narrou que foi vítima de gordofobia por uma empresa aérea e tal. Mas isso é no dia a dia, no espaço de trabalho, junto com a família. Se falou no contexto até do atendimento, né, numa maca do SAMU e tal. E aí, o que eu queria entender e a gente caminhando aí, né, século 22, cada ano que passa, pelo menos o que a gente vê de notícias é que o quadro de população obesa só cresce. E eu queria tentar entender assim, você atribui a falta de campanhas mais culturais para conscientizar a população acerca dos direitos da pessoa idosa, essa pouca visibilidade que esse tema tem, já que não estão falando de minorias, ou é porque já existem um conjunto de normas, de regras, de direitos assegurados, inclusive de enfrentamento a esse tema da gordofobia, e eles não têm surtido efeito. Minha opinião, me parece, é que a gente tem poucos investimentos culturais e, do ponto de vista de legislação, a gente também não avançou muito, apesar, né, de ser uma quantidade significativa de pessoas na população. Mas eu queria lhe ouvir, porque você é uma expert no tema, né, uma pessoa, inclusive, que tem um lugar de fala que é bacana da gente ouvir quando você fala. Eu acho que essa minoria que já é uma maioria, né? Porque, pelo que a gente vem notado, tem realmente uma pandemia de pessoas acima do peso. E a obesidade deve estar já, né, em um grau expressivo, que as pessoas realmente estão. E vem também por conta até de uma insegurança alimentar, porque nós nos alimentamos devidamente como deveríamos, inclusive por falta até de acesso a uma comida, a um alimento de qualidade, né? A gente não tem condição de ter uma alimentação mais natural, mais sem açúcar, mais sem farinha branca, mais orgânica, mais tudo isso. Então, tudo isso que, vamos dizer assim, que leva a esse expressivo número de pessoas, né, com obesidade, vem desses também falta de atenção básica, alimentação desde a infância, desde a creche, desde do início, que realmente não tem essa atenção para haver esse cuidado, porque a obesidade, o excesso de gordura, ela propicia
outras adversidades, outras doenças, outras comorbidades, não só na questão cultural, social, mas também no próprio corpo da pessoa. Deixa a pessoa com um certo capacitismo, né? Se a gente pode fazer uma analogia, uma comparação, um capacitismo. Porque uma pessoa que não tem condição de, sei lá, amarrar um tênis, ela já é uma pessoa que tem a limitação reduzida. Ao mesmo tempo, tem um segmento que o capitalismo está abrindo os olhos para aquela fatia do mercado. Porque é um pessoal que precisa se vestir, o pessoal precisa se calçar e que precisa, né, estar consumindo e tem que ter aquele acesso. Então, surgiu a questão, está surgindo muita questão da moda plus, está absorvendo muito pessoal, né, com obesidade ou gordo, se quiser, né, a nomenclatura, para a questão da moda plus, né? Só que na moda plus também, o pessoal que eu tenho interação me diz que existe um certo preconceito. Quem é gorda maior, quem é gorda menor, entendeu? Então, existe todo essa prática. E quanto também, e não tem muita proteção. A própria lei, a lei trabalhista, que já não protege, né, os trabalhadores regulares que vão, né, que têm aquela assiduidade, o pessoal que faz trabalhos esporádicos, então aí é que realmente se encontram desprotegidos. Então tem a questão da legislação que você falou, realmente precisa ter uma ação, precisa te fazer um levantamento do que tem em andamento, se tem algum projeto que está prestes que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, que já está para ser aprovado, quando nada é na Câmara, para ver como é que está, e também a gente sugerir, se for o caso, a gente fazer sugestão, fazer uma indicação de uma lei já, né, tipificando gordofobia é crime, e aí qual é o caso de gordofobia é crime, colocar por analogia a própria lei do racismo, pegar a questão do racismo e colocar para a lei da gordofobia, fazer um texto, para a gente ter um instrumento legal, não ficar usando assim, tipo direito, usar subsidiariamente um outro código, né, uma outra tipificação para tipificar a situação de constrangimento com a pessoa gorda. Nelinha, eu não sei, Marcos, se eu lhe respondi, porque foram muitas perguntas embicadas uma na outra que eu não sei se realmente deu para... É meu defeito, desculpe. A gente vai misturando Não é aqui, o defeito, pessoal já... não, é assim mesmo. Mas Eu achei a gente maravilhosa precisa a ser mais resposta. objetivo. Mas você acabou passeando por tudo, eu acho que eu comentei, viu? sim. Bacana. É um sentimento que eu acho que a gente precisa ter um investimento cultural, além da da questão punitiva mesmo, que eu acho que é importante em determinado aspecto. Eu acho que a gente tem que sempre deixar claro aqui que ninguém acredita aqui em prisão, né? Mas deixar claro que é uma ilegalidade, é uma falta de respeito, viola direitos humanos. Você colocou a questão, né, dos direitos do gordo como uma questão de direitos humanos, assim como a proteção à mulher vem sendo afirmada, né, como uma questão de direitos humanos, direito da criança e do adolescente e tal, a própria questão do racismo. Então, pronto, bacana, a gente tem isso afirmado, temos estratégias para combater isso, mas, acima de tudo, acho que a melhor forma de mudar uma sociedade é através dos investimentos culturais. Então, uma cultura que propicia o respeito aos direitos do diferente. O gordo é uma pessoa diferente, o gay é um diferente no sentido que não é o comportamento padrão hegemônico, né? Mas ainda assim é um ser humano. E qual é o problema de ser gordo, né? Tem uma questão de saúde, mas isso não é um problema do ponto de vista de convivência. E tem pessoas que não se importam de ser obesas, não querem emagrecer, estão muito bem com isso. Então, Verdade. precisa ser essa sentença de morte social ou esse peso nas costas para a pessoa deixar de ser o que ela gosta de ser, que não é um problema para ela. Ela se olha no espelho e está muito bem. Então, são essas alternativas para essas pessoas não sofrerem, que eu acho que a gente precisa discutir. E aí eu acho que você passeou bem, viu, Nélia? Obrigado. Passar aqui para o amigo Erickson. Eu Obrigada a queria, você, né? Marcos. Eu vou pedir licença para chamá-la de Nelinha, como chamamos À na vontade. nossa lida. Nelinha, pegando a sua fala anterior, mas também linkando com essa sua que responde à pergunta de
Marquinhos, eu queria formular o seguinte: você referenciou a luta, pessoas de grupos, né, para a criação de um centro de referência, por exemplo. Há uma escassez ainda de políticas públicas voltadas especificamente às pessoas com obesidade, e também do ponto de vista normativo há essa deficiência legal, há essa insuficiência de normas jurídicas que tutelem os direitos, que tutelem a pessoa com obesidade de uma forma mais efetiva. Sem desconsiderar tudo isso e toda essa dificuldade que a gente encontra hoje, mas do ponto de vista objetivo, de quais instrumentos hoje uma pessoa com obesidade, um grupo de pessoas com obesidade podem se valer para poder tutelar direitos seus? Uma pessoa que sofreu um episódio de gordofobia, por exemplo, eu acho importante a gente passar de uma maneira objetiva esses instrumentos dos quais as pessoas podem se valer. Primeiro ponto, de quais políticas públicas existentes hoje, apesar de escassas, uma pessoa com obesidade pode se valer, e de quais instrumentos normativos, o que é que existe que resguardem, que protejam as pessoas com obesidade, do que existe hoje, o que é que a pessoa pode utilizar. Olha, Vinícius, meu querido amigo e colega, muito querido mesmo, nós não temos muitas coisas assim, vamos dizer assim, palpável, que diga assim, aqui defende a pessoa com obesidade. Nós temos assim, como se fosse um direito subsidiário, usando a falta de, vamos dizer assim, uma lei que garante a acessibilidade, uma lei que dá direito à acessibilidade a pessoas com redução de mobilidade. Então, aquela pessoa está incapacitada. Se ela se encontra muito gorda, muito grande, ela não vai passar naquela porta, ou ela não vai passar naquele elevador, ela não vai entrar naquele elevador. Então, se tem a lei que prevê acessibilidade e aquela instituição incorreu em não ter como respaldar aquela pessoa que foi ali, não ter para recepcionar aquela pessoa que foi ali, né, à procura de algum serviço, até na própria área de saúde que deveria ter, não tem um tensiômetro. O tensiômetro não dá no braço de uma pessoa obesa. Uma pessoa com obesidade não tem o tensiômetro, não tem o tomógrafo ou a ressonância magnética. Ressonância, né? Ele ouve muito. E balança também, né? Comum E nas próprias farmácias. balança também, balança, tinha que pesar a balança. Eu aqui em Itabuna, muitas vezes ia pesar na balança de pesar cacau. Ia pesar na balança morrendo de vergonha, porque não tinha onde pesar. Então, ia na balança de pesar arroba de cacau, né? E, hoje em dia, eu não quero que ninguém passe mais por isso, né? Uma pessoa que não esteja nos padrões, né, dessa sociedade patriarcal e racista e tudo que a gente sabe, né, passando por um constrangimento desse. Então, a gente está lutando, reunindo tudo que a gente pode ter de instrumentos. Então, eu acho que uma pessoa sofrendo a gordofobia e ela se sentiu injuriada, né, porque se equipara a um crime de injúria, né, se chamar de adjetivos, coisas, sabe? Como até um artista mesmo falou, eu sentei junto de uma gorda fedorenta. Quer dizer, a pessoa era gorda e porque ela era gorda, ela estava fedendo. O preconceito dela foi tão grande que ela chegou a dizer isso. Então, se uma pessoa disser isso para outra pessoa, vamos dizer, para mim ou para alguém, eu vou me sentir injuriada, né? E vou na delegacia, faço um boletim de ocorrência, porque eles vão ter, ou agora ou nem vai na delegacia, porque faz pelo computador, pela internet, faz virtualmente, certo? Dá um jeito de ver ali o documento, eu não sei, perguntar, ou levar, chamar a polícia. E dali você entrar com ação. E se for uma empresa, melhor ainda, porque o capital só sente no dinheiro, no bolso. Uma multa, uma indenização, um dano moral bem, né, bem razoável, ou se não, um dano ao nome da empresa, né? Porque ninguém vai querer comprar de uma empresa que discrimina a pessoa pelo tanto que ela está pesando, né? Eu espero que, no caso, que realmente a comunidade se sinta agredida, porque agredindo qualquer pessoa, seja ela como esteja, com o corpo que ela esteja, com a cor que ela tenha, o que ela seja, a opção, a orientação, tudo sexual dela, a pessoa tem que ser respeitada. Eu até não
concordo muito com essa questão de tolerância, porque tolerância você suporta, você tem que respeitar, não é suportar, não, você tem que respeitar, assim como os outros estão respeitando você. Então, as diferenças que hoje não são, para mim, não são nem minorias, são maiorias que são sufocadas. Tem que ser respeitada, então nós temos que criar uma convivência de respeito, uma convivência criativa, cultural, como o Marcos falou. A educação vem da cultura. Nós temos movimentos aí, tem uma fotógrafa que ela só faz, a maioria dos trabalhos dela é fotografia de mulheres gordas. O nome dela é Isabelle de Costa. Ela é maravilhosa. Ela, quando pega uma pessoa, uma mulher gorda e faz um trabalho, ela restaura a alma daquela pessoa. A pessoa retoma a autoestima, porque a pessoa que tinha vergonha do corpo passa a ter, sabe, um prazer de ser apreciada. Ela faz uma coisa delicada, suave. Então, assim como tem Isabelle, tem outras pessoas que fazem trabalho muito bom com as pessoas, né, com obesidade. Inclusive, tem uma menina também que faz um trabalho bom, tem um blog bom, é Nayara Ribeiro. Tem muita gente, tem a menina do Vai Ter Gorda, tem as meninas do Vai Ter Gorda, tem Adriana, tem Maria França, tem Sandra Priscila, do Movimento Gordo da Bahia, Milena, Jaciara. Não vou dizer o nome não, porque eu peco em omitir alguns. Muita gente trabalhando para aliviar essas questões e também influenciar nas políticas públicas e influenciar na sociedade, né? O movimento Vai Ter Gorda mesmo na praia é um movimento que diz, olha, vai mulher gorda, homem gordo na praia também. Com certeza, Tá é lá dar de visibilidade, biquíni. né, Nélia? É visibilidade, é É naturalizar o visibilidade, espaço de todo mundo. certo, e tem que ter aceitação e respeito, né? Aceitação e respeito. Uma coisa também que a gente deve falar é a questão do respeito ao direito ao trabalho, porque as pessoas gordas precisam trabalhar e viver. E aí, hoje, resta muito o mundo da moda, dos concursos, plus size, mas é um mercado restrito que não aceita tanto pessoas com excesso de peso. Eles acham que não produzem, mas produz sim. Outra coisa que eu também gostaria de falar, que eu vou falar, é a questão da solidão da mulher com obesidade. O homem ainda é mais, ele ainda se relaciona melhor, mesmo sendo gordo, porque tem a cerveja, tem a barriga da cerveja, isso e aquilo, mas a mulher, ela é muito julgada pela questão do corpo. A mulher é muito sofrida pela questão da solidão. Pela obesidade, pela idade, pelo comportamento, né? Isso. Por ser solteira, por ser casada. Mulher, ela basta ela ter um pneu, ela já é julgada. Um homem com pneu é Mulher não admirado, pode sabe? envelhecer, gente, né? Ela às vezes ela sofre porque a sociedade não aceita, questiona, né? E essa questão do etarismo, eu tô vivendo assim a questão do etarismo, porque eu estou com 63 anos, certo? E algumas vezes as pessoas ficam achando assim, essa questão que Nélia leva da questão da saúde, da preocupação com a saúde, mas eu sou gorda e não tenho nada, não estou sentindo nada. Eu digo para as meninas, eu acho que essa questão é uma questão também de etarismo, porque vocês estão novas, estão empoderadas, estão achando tudo bom, mas quando vai passando um pouco o tempo, tem um preço para todo mundo, porque ninguém vive para sempre. Todo mundo morre, magro, gordo, todo mundo morre. Mas pela questão de conhecimento de causa e vida já trilhada, eu sei que tudo tem um preço, que vem artrite, artrose, joelho, não sei o quê, né? Que poderia a gente ter uma vida mais, vamos assim, fazer uma educação física, trabalhar mais, alimentação, e que poderia viver um tempo útil de prazer. É sobre a questão do etarismo, que as pessoas acham assim, que porque estão jovens e estão com obesidade, ou gorda maior, gorda menor, não estão sentindo nada, mas tudo cobra um preço, e o preço vem mais rápido. Então, mais ou menos uns 5 anos que as pessoas que levam a vida assim,
que tem mais atenção com a saúde, com o exercício físico, vai apresentar uma comorbidade, um problema, aquela pessoa apresenta mais cedo. E aí reduz, para mim, no meu ver, reduz a quantidade de anos ainda que ela tem por vir e de uma boa qualidade de vida, e desfrutando e tendo prazer em viver e ser feliz. Então, eu acho que a pessoa tem que viver a cidadania plena, ela estando gorda ou ela estando magra, do jeito que ela for. E também tendo a opção de ter um atendimento, de ter uma opção de ter saúde. Se a saúde é obrigação do Estado, que seja ela cumprida. E se nos resta reivindicar, vamos nos unir e fazer uma plataforma de luta e reivindicar dos nossos parlamentares, dos nossos governantes, né? Quem nos representa, que está lá para legislar. Vamos cobrar a lei, combate à gordofobia, vamos fazer acessibilidade, vamos procurar vaga de emprego, cota para gordo e gordas no mercado de trabalho. Essa questão de cota para gordo eu acho excelente, é uma ideia que deveria ser apresentada. Necessária, quem sabe né, o coletivo já não seja uma plataforma do coletivo no ano de 2023. Afinal de contas, segundo, e você me corrija se eu estiver equivocado, segundo dados do Ministério da Saúde, pessoas com obesidade no Brasil representam mais de 20% da população e mais de 50% da população estão no sobrepeso. Não são esses os dados do Ministério da Saúde? Ou seja, mais da metade da população brasileira está no sobrepeso e mais de 20% são pessoas com obesidade. Então, é um quantitativo importante. E, ainda que fosse menor, tratam-se de seres humanos, precisam receber a atenção do Estado, precisam ser destinatários de políticas públicas, né? Mas quando a gente percebe esse quantitativo, assusta. E a obesidade ainda tem um problema, que qualquer outra doença você pode, inclusive, omitir. Não, pode não querer dizer, ter a opção de não dizer. Não dizer eu sou HIV positivo e não dizer, vamos dizer, um exemplo. Ou eu tenho sífilis, eu não digo. Ou eu tenho qualquer outra coisa, mas a obesidade não se esconde. Você pisou, cheguei. Todo mundo já olha para você. Então, nem todo mundo aguenta o peso do julgamento, porque ali já está todo mundo julgando. Inclusive os próprios médicos, viu? Tem médicos que são gordofóbicos. Já atende o paciente decretando que o único problema dele é porque ele come demais. É uma coisa que fica muito perceptível, é um processo social de culpabilização da pessoa com obesidade pelo fato de ser uma pessoa com obesidade. Quando a gente, por exemplo, não percebe a culpabilização da pessoa que tem um câncer, da pessoa com câncer, por exemplo, a gente se solidariza, a gente coloca compassivo com a pessoa que tem o câncer. Muitas vezes a pessoa aquele câncer se desenvolveu até por um estilo de vida da pessoa, mas a gente não culpabiliza como não deve culpabilizar, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, é um processo de culpabilização, torna muito mais desumano ainda toda essa situação. E aí vem essa questão que você falou dos médicos. Eu me lembrei de uma situação que ocorreu, deve ter sido no sul do país, sem querer xenofóbico, mas muitas coisas merdas vêm de lá. Um médico que prescreveu para sua paciente cadialina, que seria um cadeado, colocar o cadeado na boca, na geladeira, alguma coisa assim, desconsiderando, inclusive, aí você me corrija, né, se eu estiver equivocado, muitos falam assim, tem que ter força de vontade, tem que ter força de vontade, tem que ter força de vontade. E aí, ouvindo muita gente, ouvindo muitas pessoas com obesidade, uma coisa que eu escuto e que eu percebo é o seguinte, a força de vontade, a dita força de vontade, fica comprometida, porque, inclusive, parte da comunidade médica científica passa a entender a obesidade como um problema de adicção, vício alimentar. Geralmente, as pessoas que têm obesidade, que estão portadoras de obesidade, elas são compulsivas. E a compulsão é um transtorno, né, que acompanha o próprio transtorno alimentar. A compulsão, ela torna as pessoas com obesidade um verdadeiro adicto, realmente. Porque eu não vou dizer a você que é um vício, porque vício é desvio de caráter. E as pessoas com obesidade, ela não têm desvio de caráter, né? Não é questão de
que a sociedade já fez com as pessoas com obesidade e ainda continua fazendo. Relaciona com a religião, com pecado, é glutão. Glutão é aquele que come demais, é aquele que vomita, sabe? Mas tudo isso é doença, é bulimia. Comer e vomitar é bulimia. Não comer é anorexia. E compulsão é um transtorno mental. É um transtorno, eu não vou falar com propriedade porque eu não sou médica, não é minha área, mas é uma obsessão. Você fica ali, você quer ingerir para cobrir todos os seus vazios. Você quer uma ingestão maciça de preferência carboidrato, né? Ou gordura. Então, a pessoa com obesidade, ela não é preguiçosa, excesso. E outra, a compulsão alimentar é diferente de todas, porque o álcool, você não precisa dele para viver, e você precisa alguém adquirir, alguém te dá, ou isso ou aquilo. Mas a comida você precisa para viver. Então, você vai se alimentar. Você vai se alimentar para viver, para nutrir seu corpo. E aí você tem um lugar nessa alimentação que passa para a compulsão. Eu, nos meus anos todos de obesidade, de compulsão, eu já sei quando é que eu me alimentei e quando começa a diversão, né? Que é a compulsão. Eu sei qual é a garfada compulsiva, qual é a primeira garfada compulsiva, que eu já sei. Mas eu também, para que isso chegasse ao meu cérebro, eu já passei por uma bariátrica, que foi uma intervenção de fora, mecânica, que precisou cortar, furar, grampear, desviar, para me dizer seu estômago não aguenta mais. Você imagine, com a própria bariátrica, eu ainda continuei com obesidade, não cheguei a ser como eu estava, com 180 quilos. Mas eu também nunca cheguei a dizer assim, não, você agora não está na obesidade. Eu continuei na obesidade. Mas todos isso são processos, no meu caso, que para mim fez bem. Para outras pessoas, eu acho que a pessoa precisa realmente consultar o médico e se recomendar, se prescrever, entendeu? Mas são métodos. Nélia, essa nossa sociedade, ela é cruel, né? Ela oferta N possibilidades de alimentos ultraprocessados, muito mais baratos. E aí eu queria agora, só para fazer uma conclusão, focar na questão social da alimentação e como isso tem a ver com a obesidade, né? A nossa sociedade, ela não tem uma regulamentação que possa facilitar a prevenção de doenças cardiovasculares, de obesidade, e ela é uma sociedade que valoriza muito mais um hambúrguer gourmet, que de gourmet não existe nada, isso daí é falácia americanizada, como diria Erickson, imperialista, como diria Erickson, porque de gourmet não tem nada, mas que facilita o acesso a esse tipo de alimento no prato, na mesa do brasileiro, do que, por exemplo, alimento, como você falou, né, orgânicos, alimentos muito mais saudáveis, né? E exige depois que a pessoa esteja saudável. Então é muito cruel esse tipo de relação que a gente tem com a sociedade. A gente tem que começar cedo, né? A ideia é a alimentação ser um hábito de vida saudável, né? Só destacar que, no caso de crianças e adolescentes, uma das facetas mais chatas relacionadas à obesidade, quando a gente está diante das situações de desrespeito, é a possibilidade do bullying. Existem vários relatos de crianças que, inclusive, sofrem, né, com a falta de vontade de estudar, então evasão, abandono, quando não se torna insuportável até o modo como ela se olha, né? Então ela passa a ter uma questão de perda em relação à identidade, né? Querer buscar ser uma outra pessoa, não se aceitar, isso pode levar a depressão, a problemas de automutilação e tal. É só para destacar aqui para os nossos telespectadores, Nélia, eu já vi ela falando isso em uma das palestras, né? Bullying hoje é considerado uma violência, está tipificado no caso de crianças e adolescentes como uma das formas de violência psicológica, e a gente tem que estar atento que a gente pode responder por isso. Então é importante que os pais eduquem seus filhos no sentido de promover o respeito às diferenças e compreender que todos somos seres humanos e que no caso de uma criança ou um adolescente que é vitimado mesmo, né, por conta de agressões que ele sofre, de opressão, por ser gordo, por ser gorda, isso pode ter reflexos assim muito sérios na vida dessa pessoa, tá? No caso de um adulto já é difícil, Nélia falou de morte social, é um sentimento que eu entendo, não sendo gordo, o que ela quis dizer, mas eu creio que é realmente muito doloroso, porque a gente percebe isso, os padrões, né, como diria a Vini, heteronormativos, sexistas, patriarcais,
brancos, héteros, mas é isso, é uma sociedade que não enxerga e não aceita o padrão gordo. Volto a dizer, todas essas questões fora de padrão, né, ou de grupos historicamente vulneráveis, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa ter um olhar mais especial e mais cuidadoso, porque os efeitos na vida dessa pessoa podem ser muito trágicos. E aí Bel traz a questão do consumo sempre, novamente ela falou, não citou consumo, mas é a questão do consumo e nossa responsabilidade também diante disso, né? Mas compreendendo que nem todas as questões relacionadas a ser gordo no nosso país respeitam a comer muito, né? Eu conheço vários, inclusive na minha família, comem muito pouco. Meu pai é muito magro e levanta de madrugada para pegar na geladeira uma xícara de leite condensado e não engorda, não adianta, é dele. Tem as questões também de genética, né? De composição mesmo corporal, quantidade de células de gordura, que me parece que isso é inclusive definido nos primeiros anos de vida, então a questão do consumo adequado de determinados alimentos nos primeiros anos de vida e na gravidez, isso interfere na quantidade de células de gordura que a gente desenvolve no nosso corpo. Ouvi falar disso, mas não sou médico, não tenho tanta propriedade. Foi muito bom você tocar a questão do bullying, porque uma preocupação minha também muito com tratar da pessoa com obesidade é realmente essa questão do próprio, a rejeição de si mesmo, e que chega até ao máximo do suicídio. Muitos casos que vão do suicídio não intencional, porque começa a tomar remédio que inibe apetite por conta própria e tomar antidepressivo e se automedicar, e também aquele suicídio mesmo intencional. É muito importante a gente ter essa noção, principalmente nessa faixa da criança e do adolescente que está ali formando, né, a personalidade dele, e ali ele é muito abusado, realmente é muito exposto. Então, é uma coisa que a gente tem que militar mesmo para educar os pais e os professores, os educadores a fazer essa aceitação, a ter essa aceitação. Queria, para finalizar, só te pedir o seguinte: quem te acompanha, quem te conhece, sabe que você está no front, está aí no campo de batalha mesmo, sabe da importância que você tem para os grupos, para os coletivos, para os movimentos gordos, né, da Bahia. Para quem precisar, né, ter mais acesso à informação, para quem também quiser, para quem de alguma forma puder e quiser contribuir ao movimento de alguma maneira, auxiliar de alguma forma na troca de ideias, buscar e compartilhar informações, como é que pode encontrar você, o coletivo de pessoas com obesidade e outros coletivos, outros grupos que você possa indicar? O coletivo de pessoas com obesidade está no Instagram, @coletivo.obesidade. Agradecer, Nélia, a figura humana incrível, que bom que você esteve aqui com a gente hoje, viu? Muito afeto, muito amor. Obrigado. Então, e eu também te agradeço, Marquinhos, pela disponibilidade do seu tempo, pela sua genialidade toda trazida aqui para todos nós. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua dedicação, pela sua disponibilidade de tempo e por você ter compartilhado algo tão pessoal com a gente e que vale muito a pena, porque é uma representatividade importante nesse cenário. E a gente precisa de representatividades como a sua. Obrigada, eu agradeço a vocês e também fico muito lisonjeada e fico feliz de saber que tem pessoas como vocês fazendo a diferença nessa luta. Nos inspiramos em você. Nós nos inspiramos em você. Vocês são muito bondosos. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para seguir o Papo Juriscast aqui no Instagram, ativar o sininho para receber as notificações. Nos sigam também no Instagram, @Papo Juriscast. Estamos ainda no Spotify e no Google Podcast. Muitíssimo obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio.